A Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta de tempestade que vale pelo menos até amanhã. A preocupação é principalmente com o volume de água do temporal da semana passada. Além da chuva forte e do vento, a quantidade de raios assustou quem enfrentou a tempestade. O raio que atinge o avião provoca um estrondo. A aeronave estava estacionada no pátio do Aeroporto Internacional de São Paulo, ainda sem passageiros. Ela precisou passar por uma inspeção que atrasou o voo em mais de 6 horas, com destino a Londres. A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou 13.190 raios na capital durante o temporal. Foi o terceiro maior volume de chuva em São Paulo desde 1961, quando o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, começou a fazer as medições. Os 125,4 milímetros acumulados de água são o maior volume da história, já registrado no período de 1 hora. O momento mais crítico da chuva foi entre as 3 e as 4 horas da tarde, quando os ventos chegaram a 63 quilômetros por hora. A associação entre a ventania e o grande volume de água em um curto período de tempo foi o que provocou tantos estragos. Segundo a Defesa Civil, uma lâmina de água de 15 centímetros no asfalto já é capaz de formar uma correnteza suficiente para arrastar pessoas. Se for de 30 centímetros, a água já consegue carregar carros, como aconteceu em São Paulo. Neste sábado, mais um alerta foi emitido sobre novos temporais de intensidade moderada a alta e que devem afetar todo o estado. Você viu aí, né? Alerta de temporal até amanhã e a gente se pergunta quais são as principais orientações, então, para os moradores da capital paulista, outras regiões do estado também. Para falar sobre isso, a gente faz conexão com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Tenente Maxwell de Souza. Tenente, boa tarde. Obrigado por conversar com a gente nesse começo de semana aqui na Record News. Esse alerta está mantido de fato? O que deve vir por aí? Olá, Jonathan. Uma boa tarde a você, a todos os que nos acompanham. Alerta mantido, Jonathan. Nós temos alerta até amanhã, pelo menos, com risco de chuva forte para todo o estado de São Paulo, Grande São Paulo, mas principalmente a Grande São Paulo, capital e litoral. Agora, Tenente, quais são as recomendações para a população, principalmente quem mora em área de risco? Essa chuva que vem até amanhã, ela gera um risco muito alto para deslizamento de terra, Jonathan. Por isso a gente está de olho realmente nas encostas. Quem mora nessas áreas de risco precisa ficar de olho nos possíveis sinais do deslizamento de terra. Rachadura nas paredes do imóvel, portas e janelas que estão enroscando, não abrem. Do lado de fora, dá uma olhadinha, vê se não tem água barrenta descendo do morro, vê se não tem poste ou árvore que está dando uma inclinada. Estes são sinais de que pode haver um deslizamento de terra ali no local, Jonathan. Tenente, essas imagens, né, das estações de trem, metrô, são imagens assustadoras porque mostram de fato o volume de água dentro desses locais. Fica como orientação para a população não procurar abrigos subterrâneos em uma situação de chuva intensa como essa que atingiu São Paulo na última sexta-feira? Jonathan, você disse tudo. Não procurar abrigos subterrâneos, não ficar em locais que estão abaixo do nível da rua, como estacionamentos, né, em subsolo, como estações do metrô e da CPTM, estações de terminais de transporte metropolitano que fiquem em um nível abaixo da rua, porque a água ela vai procurar o ponto mais baixo para ela se acumular. Foi o que a gente viu ali na estação Jardim São Paulo. Ao sinal desses temporais, chuva muito intensa, saia desse local e fique no nível da rua, ou melhor ainda, no nível mais alto que o nível da rua. Tenente, uma pessoa que tem a suspeita, né, de que a casa em que ela mora, ou o prédio, por exemplo, corre algum risco, começou a perceber rachaduras, a quem ela deve procurar auxílio? Liga para os bombeiros, liga para a Defesa Civil? Ela tem que procurar a Defesa Civil. A Defesa Civil Municipal é a que dá o primeiro atendimento. Então ela tem que ligar para 199, que é o número de emergência da Defesa Civil. Aí a equipe vai mandar um engenheiro para vistoriar o local, para averiguar as condições do imóvel e aí, claro, se houver um risco, ela vai ser retirada de lá e encaminhada para um abrigo ou encaminhada para a casa de parentes, mas com certeza não ficará ali naquele local se lhe oferecer algum risco de desmoronamento.
Tenente, enquanto a gente conversa, eu quero chamar agora imagens ao vivo da cidade de São Paulo para a gente ter uma ideia de como é que está o tempo nesse momento. A gente percebe aí, tempo fechado nesse começo de semana na capital paulista. Temperatura agora é de 27 graus e já é um alerta, né, Tenente, para a população tomar cuidado, né? Já sair de casa consciente de que se a chuva vier e vier forte, é preciso se abrigar para não enfrentar o temporal de jeito nenhum. Porque às vezes as pessoas acham que é possível atravessar uma correnteza, mas nós já mostramos aqui que nem sempre isso dá certo. Olha, vai chover forte na capital e já choveu agora há pouco em Guarulhos. Choveu uma chuva forte por lá, inclusive. Nós não temos notícia de algum transtorno em Guarulhos, mas já choveu forte por lá e chove agora em outros pontos da Grande São Paulo. A chuva já está se formando no entorno da capital. Então a condição é que de agora em diante, até o final da tarde, a gente tem episódios de chuvas em pontos da região metropolitana de São Paulo. E no litoral também. Ontem choveu forte em Santos, tanto que foi cancelado o show que ia ter ali para comemorar o aniversário da cidade. Nós enviamos um alerta para a Baixada Santista, o alerta severo, que é o novo sistema de alertas. E estamos de prontidão, se houver necessidade, enviaremos outros alertas também para as regiões onde a chuva ficar mais forte na tarde desta segunda-feira. Na última sexta-feira, Tenente, pouco antes do temporal, a população recebeu alertas, né, de que haveria uma chuva forte chegando na cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse para a gente, porque, se eu não me engano, foi a primeira vez que a cidade de São Paulo teve um alerta do tipo por parte da Defesa Civil. Esse alerta que, de fato, ele é um pouco mais abrangente. Como é que funciona esse serviço? Foi a primeira vez que a gente enviou esse sistema para a capital, mas nós já tínhamos mandado para outros municípios. Esse sistema, Jonathan, ele é um escalonamento, é uma progressão do uso do alerta. Nós temos o alerta SMS 40199, que ele continua funcionando. Todo mundo que é cadastrado recebe o alerta e o cadastro é feito pelo CEP. Então a pessoa manda o CEP ali de onde ela mora ou de onde ela trabalha, ela se cadastra enviando uma mensagem de texto para o número 40199 e ela passa a receber os alertas. Agora, como nós temos tido fenômenos extremos cada vez maiores, nós criamos essa nova ferramenta. A Defesa Civil Nacional, em parceria com a Anatel, desenvolveu uma ferramenta que é utilizada em outros países já, que é o sistema que envia para todo mundo. Aí mesmo quem não é cadastrado recebe também, porque é utilizado a tecnologia 4G e 5G, telefonia, é o sinal de telefonia pelas antenas. Só que o que ficou de dúvida para a população? Já chovia quando eu recebi o alerta. Mas eu não era cadastrado. Entenda bem. Esse sistema novo, Jonathan, ele é um escalonamento da força. Então, primeiro a gente vai mandar o alerta SMS. Se a chuva começar a cair, vamos dar um exemplo prático. Agora começou a chover em Guarulhos. Começa a chover em Guarulhos, minutos antes a gente manda o alerta SMS. A chuva começa. O meteorologista da Defesa Civil observa que a chuva começou a ficar muito forte. Não passa, a nuvem não se desloca. A gente manda o outro alerta. E aí a gente manda para todo mundo, porque tem pessoas que estão passando por ali, que não moram ali. E aí então a gente vai avisar todo mundo, mesmo que já esteja chovendo. Porque o alerta quer dizer o seguinte: olha, já chove forte, vai chover forte ainda, saia da onde você está, se você está numa área baixa, e vá para o local alto antes que alague onde você está. Exato, orientações que podem salvar vidas, né? Por isso é tão importante seguir, né, essa orientação da Defesa Civil para que a pessoa não enfrente nenhum tipo de transtorno. Tenente, enquanto a gente fala, também quero chamar imagens ao vivo do Rio de Janeiro para a gente ver como é que está essa tarde na capital fluminense. 29 graus é a temperatura agora. Essas são imagens do serviço de streaming EarthCam. A gente pode observar que muita gente aproveitando aí a praia, quem está de folga, quem está de férias hoje no Rio de Janeiro. E a gente sabe que, Tenente, muita gente vai viajar, né, e acaba enfrentando a chuva pelo caminho. Qual que é a orientação para o motorista, né? É parar o carro no acostamento, né, ou não? É melhor seguir viagem, ainda que de forma reduzida? Que orientação o senhor pode dar para quem enfrenta a estrada e acaba se deparando com o temporal? Boa pergunta, porque muitas pessoas voltando do litoral, né, estão retornando das férias, e pessoas que transitam realmente pelas rodovias. Durante esses temporais, é importante tomar cuidado com a perda de visibilidade da pista e também com as possíveis quedas de barreira. É o morro, né, que desliza, vem abaixo ali e toma todas as faixas de rolamento da rodovia.
O pessoal que vem do litoral norte, passa ali pela Mogi Bertioga, pela Tamoios, pode enfrentar quedas de barreira. Por isso, durante os temporais, reduza a velocidade do veículo, ligue, né, o limpador, ligue faróis baixos e trafegue em distância segura do veículo à frente. Se ainda assim a chuva estiver muito forte, é melhor encostar o carro no acostamento e esperar a chuva diminuir de intensidade. Também existem os pontos de apoio aos usuários. Pare nesses locais e espere caso a chuva estiver muito intensa. Agora um detalhe, durante esses temporais tem queda de raio e o carro é um local seguro para queda de raio. Então na hora de tomar a decisão ali, se eu desço do carro ou se eu fico, se estiver com um temporal com muito raio, é recomendado ir para um local alto para não ficar vítima do alagamento, ficar dentro do carro para não sofrer uma descarga elétrica em caso de um raio. Tenente, antes de encerrar, mais uma pergunta. No caso do motociclista, né? Está transitando ali e está debaixo de um temporal, uma chuva forte que começou. A moto também, ela acaba isolando a possibilidade de qualquer raio atingir o veículo ou aí já a situação é diferente, esse motociclista precisa de fato parar e procurar abrigo em algum ponto? Não, com o motociclista é diferente. Porque, Jonathan, não é os pneus que protegem do raio, é o princípio da física, aquela gaiola de Faraday. Ela é que protege, é a estrutura, a carroceria do carro é quem gera a proteção. Tanto que um trator ele sofre uma descarga elétrica, porque ele não tem a vedação que tem o habitáculo ali, né? A carcaça de um carro. Então o raio ele bate na carroceria do carro e ele não consegue penetrar, ele fica girando em volta da carroceria. A moto não tem essa proteção. Então, em cima de uma moto, tanto que em 2022 uma mulher morreu em cima de uma moto no estado de Goiás, que ela estava carregando uma panela de pressão na garupa. Ela virou um verdadeiro para-raio, porque a panela de pressão é um metal, atraiu o raio, ela sofreu uma descarga e acabou morrendo. Pois é, então uma dica importantíssima aí para o motociclista também ao transitar. Se deparou com uma chuva, é melhor parar, procurar abrigo e depois seguir caminho. Tenente Maxwell, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Vamos aguardar então as próximas horas, torcer para essa chuva vir calma, não trazer tantos transtornos às cidades de São Paulo. Obrigado, boa semana para o senhor. Um grande abraço, boa semana. Boa semana.